No meio desse tanto de informação que a gente tem, o importante mesmo é essa clareza, né? E não só através dessa clareza, mas a clareza para que você consiga navegar no meio de tudo isso e transformar essas informações em conhecimento. E o que eu acho legal é que nesse último, mesmo falando sobre igualdade, ele faz, acho que ele retoma um pouco toda essa discussão. E como sempre acaba caindo nessa questão dos dados, nessa questão do desafio tecnológico muito ligado a essa revolução gêmea que ele fala, que é a revolução tecnológica e a revolução da biotecnologia também, acho que a gente pode retomar mesmo o que a gente falou um pouco na live passada sobre liberdade, e a gente acabou discutindo um pouco sobre como que essa liberdade, né, essa narrativa, primeiro, né, essa narrativa liberal, dentro dela a gente tem vários tipos de entendimento sobre o que seria essa liberdade, mas que o ponto de convergência é a liberdade de escolha, a liberdade, esse livre-arbítrio que é guiado pelos sentimentos, né? E aí, a partir, acho que de tudo isso, ele começa a traçar o que também diz respeito à igualdade, né? Então, além dessa liberdade, de que forma que esse desafio tecnológico pode impactar na igualdade. E aí acho que é um pouco isso que é o capítulo de hoje. E agora, entrando no capítulo da igualdade, né, também, como eu falei no início da outra live, o Harari está aqui falando de uma outra founding idea da modernidade muito importante, que é a igualdade, né? E aqui o subtítulo é: os donos dos dados são os donos do futuro. Então, a Jill falou um pouco, né, dessa relação com a questão dos dados, dos algoritmos, das redes sociais, que o Harari inscreve, né, nessa dupla revolução, que por um lado é a revolução da informática, por outra a revolução da bioengenharia, né, dos sensores, enfim, dos wearables, de todas essas tendências que a gente viu no Black Mirror, né, basicamente antecipadas já na sua forma distópica nos episódios do Black Mirror. E eu falei bastante para vocês na live passada do que eram os dados, né? São todos esses rastros digitais que nós deixamos o dia todo enquanto nós estamos navegando na internet. Por exemplo, agora nós estamos gerando dado aqui, né, nessa live, eu, a Jill. Então, dados nada mais são também, né, do que essa atividade digital, que é a matéria-prima básica sobre a qual os algoritmos vão atuar para ranquear o conteúdo que vai ser entregue a você ou não. Por quê? Porque a internet é gigante, né, gente? É um mar de informação, tem tudo. Tanto é que se discute muito qual que é a posição do professor hoje em dia, uma vez que o conhecimento está todo na internet. Então, o professor não seria mais o detentor do conhecimento, mas o facilitador, ou então aquele que ensinaria a pesquisar, ou então aquele que ensinaria a checar fonte, que é uma pesquisa científica. Então, tudo isso tá nessa conta desse debate e vem do fato de que a internet hoje em dia tem tudo, né? E para falar sobre a igualdade, né, ele dá um passo para trás e eu acho que ele faz isso em todos os capítulos, né? Como a gente está falando das lições para o século XXI, eu acho bem interessante que ele traça assim, o que a gente tinha no século passado, né? Essa founding idea que a Gabi comentou, né? A igualdade, como que ela era posta no século passado e como que ela está sendo agora discutida nesse século. Então, ele dá esse passo para trás para, acho que, colocar esse terreno comum sobre o que é essa questão da igualdade, né? E aí ele aponta como que, mesmo sendo uma ideia que parte de antes, né, do século passado, mas como que, principalmente na Revolução Industrial, e ele vai apontando, né, algumas questões, como que a questão da igualdade ela é essencial para o funcionamento de um sistema, né? Então, a partir do momento que você precisa dessa mão de obra trabalhadora e você precisa dos consumidores para fazer com que esse sistema funcione, você precisa estabelecer que eu acho que não seria uma igualdade, né, mas uma tentativa. Um mínimo, né? Exatamente. Mínimo para que seguir o baile. você consiga produzir, para que você consiga trabalhar, consumir. Para que consumir, exatamente, né? Para que você ponha essa máquina para funcionar, né? Porque se for depender só de um consumo de uma elite econômica, sim, você não consegue sustentar uma economia mundial. Exatamente. E aí, acho que é exatamente nesse ponto que
ele identifica como que no século passado, essa massa, né, que é nos termos do Harari, ela é detentora, sim, de um poder econômico e de um poder político, né? Porque faz com que esse sistema funcione. Mas, principalmente, acho que no capítulo anterior, que a gente não tratou em live, mas que ele fala sobre o trabalho, O né? E ele capítulo fala um pouco 2. sobre automação, exatamente. Ele fala como que essa questão do poder econômico, dessa massa, começa a ser posta em risco, né? Porque você começa a se tornar, de certa forma, você não tem mais esse poder econômico e o poder político também, né? E aí acho que é por aí que ele começa a tentar entender como é que era esse conceito de igualdade, por que ele era tão importante, então por que era de interesse do Estado investir em questões de bem-estar social, né? E como que talvez isso seja posto em risco. Enquanto a gente tinha essa desigualdade econômica, hoje em dia, né, e pensando acho que nesse futuro, a gente pode começar a ter uma desigualdade biológica. E aí é nesse sentido que ele aponta essa diferença, né, que a gente pode enfrentar nesse século XXI. A noção de igualdade, né? Então, ela pode ser uma noção mais formal, né? Da igualdade de todos perante a lei e, né, de todos poderem votar, por exemplo. Ou ela pode ser pensada do ponto de vista da igualdade material. E você pode ter dentro do liberalismo, da narrativa liberal, da democracia liberal, estados que são mais liberais, estados que são mais voltados para o bem-estar. E aí a gente tem esses dois. A gente já falou também lá na primeira live, estou só retomando. Então, a questão da igualdade num estado de bem-estar social, por exemplo, que é, por exemplo, como funciona ainda o Estado francês, ele tem muito esse modelo, imbuído desse modelo, né? Ele acredita que o Estado deva estar à frente de determinadas atividades-chave, como transporte público, como vários dos serviços públicos. Então, o Estado é tolerado e incentivado, inclusive, como um agente econômico, justamente para fazer uma mediação e, eventualmente, intervir em favor dos mais desfavorecidos, né? Num ambiente mais liberal, como os Estados Unidos ou como a Inglaterra, você tem um Estado que é menor, né? Um Estado que não assume essas funções econômicas que são assumidas, né? Nos estados de bem-estar social, e você tem essas variações, então, do que se entende por igualdade e qual é a política que cada governo e que cada estado vai adotar para cumprir, para tentar dar cabo de cumprir a meta de uma mínima igualdade material para que todos possam falar em meritocracia, por exemplo, né? O que o Harari está trazendo aqui é que, por conta da revolução, dessas duas revoluções, né? E, portanto, os dados estão no centro disso, da revolução da biogenética, né? Do mapeamento genético e da informática, a gente vai ter um novo tipo de desigualdade, que não é esse da desigualdade econômica, seria de uma desigualdade ontológica, né? Por assim dizer. Então, com o melhoramento genético, você seria capaz, claro, né? Por meio dessa desigualdade econômica, né? Então, se você tem essa condição de comprar essa certa longevidade ou um melhoramento físico, cognitivo, né? Ele fala sobre criatividade, você estaria num patamar muito diferente de outras pessoas que não conseguiriam ter esse tipo de acesso. E acho que depois de tentar montar esse diagnóstico, ele retoma a questão dos dados, né? Então, porque a gente estava comentando sobre como que dados também dizem respeito a uma questão biológica, né? Igual eu comentei sobre essa transferência de uma informação biológica em um dado digital. Nós cedemos os nossos dados e as plataformas vendem a possibilidade de anunciar, sabendo que elas conseguem pegar exatamente o target que ela quer, porque a gente fica o tempo inteiro postando, falando de si, dizendo onde está e etc. Então, fica muito fácil de traçar o público-alvo. E isso é o que a gente falava do uso dos dados um pouco mais na live passada. A gente traz essa questão dos sensores biométricos, né? Mas também são dados. É isso que eu estava falando, né? São dados que estão sendo emitidos, são dados que estão no seu iPhone contando quantos passos você dá, são dados que estão indo para um banco de dados da Apple e que, por sua vez, a Apple está negociando com sabe-se lá quem. Agora, é a propriedade privada dos dados
que é importante para se dar autonomia ao cidadão, autonomia ao sujeito, né? Exatamente. Principalmente nesse novo modelo de negócios que é baseado na venda e compra de dados. Sim. E pensando, acho que nessas saídas, ele aponta, né, algumas opções, assim, realmente, né, ou a gente pode manter o jeito que a gente está, então, a partir do momento que a gente assina esse termo, quem tem esses dados é essa rede social, o Facebook, o Google, que seja, ou então a gente pode confiar no Estado, de certa forma, né, e ele fala sobre como que isso pode ser super vantajoso, pensando, né, ser muito eficiente, Sim. porque a partir do momento que você centraliza uma grande quantidade de dados, agora que a gente consegue ter um alto processamento de dados com inteligência artificial, machine learning, quando você tem um enorme banco de dados, você tem resultados muito mais precisos. Então, é muito mais Sim. eficiente que você centralize. Mas a partir, né, dessa Mas centralização... aí é o totalitarismo total. Exatamente. Daí ferrou, né? Porque uma É o que ele fala centralização... das ditaduras digitais, né? Porque Exato. tem um Aí é o poder... apocalipse. Exato. Por mais que devamos temer o poder das grandes corporações, e aí a gente está falando, né, do que a gente falou também na live passada, das Big Tech Five, né? Apple, Amazon, Google, Microsoft e Facebook. Então, por mais que a gente deva temer, o Facebook tem quase 3 bilhões de usuários, quer dizer, um terço, né? Mais de um terço da humanidade. Então, por mais que a gente tenha a temer o poder das grandes corporações, a história sugere que não estaríamos necessariamente melhor na mão de governos superpoderosos, que é isso que a gente estava falando do século XX, dos totalitarismos. Nesse momento, em março de 2018, há 3 anos, pouquinho, eu prefiro dar os meus dados a Zuckerberg a dá-los a Vladimir Putin, apesar do escândalo da Cambridge Analytica ter revelado que os dados confiados a Zuckerberg podem acabar nas mãos de Putin, o que é uma ironia, né? Que ele está falando aqui da crise do vazamento de dados na eleição do Trump, que eu falei para vocês na live passada para assistir um documentário chamado Privacidade Hackeada, que está na Netflix. Assiste que dá para entender tudo disso que ele está falando, né? E aí a saída dele é uma saída liberal clássica, né? Então a propriedade privada dos seus próprios dados soa mais atraente do que qualquer dessas opções, seja tudo da corporação, seja tudo do Estado. Vamos jogar para a sociedade civil, que é maravilhoso, né? Vamos jogar para o sujeito. Soa mais atraente do que qualquer dessas opções, mas não está claro o que isso quer dizer. Tivemos milhares de anos de experiência de regulação da propriedade de terra. Sabemos construir uma cerca em torno de um campo, pôr uma guarda no portão e controlar quem pode entrar. Nos 2 séculos passados, nos tornamos extremamente sofisticados em regular a propriedade da indústria, né? Patente, segredo de patente, tudo isso. Hoje posso comprar ações e ser dono de um pedaço da General Motors e um pedacinho da Toyota, também ações, mercado financeiro e etc. Mas não temos muita experiência em regular a propriedade de dados, que é inerentemente uma tarefa muito mais difícil, porque ao contrário de terras de máquinas, os dados estão em toda parte e em parte alguma, estão literalmente na nuvem, né? Ao mesmo tempo, podem movimentar-se à velocidade da luz, também literalmente, e podem ser indefinidamente copiados.